entrevista de hoje é sobre a temática Programa de Alfabetização implementada em regime de colaboração na rede municipal de ensino. E a nossa convidada de hoje é a Francinete Ribeiro Vieira Fonseca. Ela é diretora de políticas educacionais em parceria com os municípios. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao programa Coisa de Mãe. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando de tudo que o Estado, a Secretaria de Educação vem realizando no território tocantinense. Que é essa política estadual de alfabetização? A política estadual de alfabetização é um marco e um divisor de água nas políticas implementadas em regime de colaboração. Há 10 anos, Selma, o Estado não tinha políticas que envolviam os municípios. Nós sabemos que a alfabetização é de responsabilidade dos municípios, mas o Estado não tinha o olhar da parceria, dessa caminhada. Então, a política de alfabetização vem trazer a aproximação, a colaboração entre os entes. Então, após 10 anos, por meio deste governo, que é municipalista, de um secretário de educação, que já foi vereador, prefeito, traz um olhar sistêmico dessa política, olhando como um todo o território Tocantins. Qual o objetivo dessa política? O principal objetivo dela é garantir o direito de todos os estudantes tocantinenses a aprender. A alfabetização na idade certa, na idade esperada, como uma base, a base desse estudante, para que ele possa ter suas trajetórias de sucesso. Nós temos o olhar de estar alfabetizando as crianças até o 2º ano do ensino fundamental, mas também recompor a aprendizagem das crianças do 3º ao 5º, que por meio da pandemia, outras dificuldades que tiveram anteriormente, não tiveram essa garantia de aprender a ler e escrever no tempo certo. Então, a gente traz também um olhar da recomposição da aprendizagem, que vai até o 5º ano do ensino fundamental. Francinete, detalha para a gente como será feito esse trabalho de recomposição desse prejuízo, digamos assim. Selma, o nosso secretário de Estado da Educação, professor Fábio Vaz, ele é um líder que tem, como eu te falei, um olhar sistêmico de todo o território. Então, esse ano, nós iniciamos com o 1º e o 2º ano da formação dos professores e com esses estudantes. Material para o professor, material para o estudante. A partir de 2025, nós iremos atuar com a formação para os professores do 3º ao 5º e para estudantes do 3º ao 5º. São mais de 33 mil livros que serão comprados e entregues com o olhar dessa recomposição, com a plataforma para se avaliar desses estudantes, diagnosticado, e vamos iniciar um processo formativo desse professor que está na sala de aula, diretamente ligado com esses estudantes. Mas sempre é por meio de um diagnóstico, de uma avaliação, de um indicador que vai nos dar o norte de como entrar com o processo de formação. Quais os princípios aí dessa política pública de alfabetização? Um princípio importantíssimo e inegociável. É em regime de colaboração, é fazendo junto. O Estado ele vem nesse processo da indução, mas quem executa essa ação é o município. Então, é esse olhar dessa relação e desse fortalecimento de forma respeitosa, harmoniosa, colaborativa, entendendo que é os dois juntos fazendo que fará toda a diferença na aprendizagem do nosso estudante. Esse é um princípio importantíssimo. Também olhar o protagonismo do município. Quem é o protagonista dessa política é o município, é ele que executa as ações, é ele que realiza em sala de aula. E também pensar o respeito à autonomia dessas instituições, do professor, olhar também com equidade, valorizando o étnico-racial, valorizando a regionalidade. Tanto é que quem executa as ações da Secretaria de Estado são as regionais. Elas são os nossos principais mediadores. Arraias tem uma realidade de municípios. Bico do Papagaio, Araguatins, Augustinópolis, outra realidade. Verdade. Tocantinópolis. Aí você vem para Araguatins, uma outra realidade. A gente desce um pouquinho lá, Pedro Afonso, outra realidade. Então, a gente traz o contexto dessa política de forma regionalizada, conduzida e mediada por aqueles superintendentes que estão ali responsáveis pelos municípios que compõem a regional. Como que funciona esse protagonismo municipal? Como que acontece, né, o processo formativo que aconteceu durante todo o ano 2024? Nós trabalhamos em rede.
é algo inovador na educação, que outros estados trabalharam e que tiveram sucesso. Então, o estado do Tocantins, a secretaria, tem formadores estaduais. Esses formadores estaduais passam pela formação, pela análise, pelo estudo de todo o material por meio de indicadores e avaliação. Eles formam os formadores dessas 13 regionais, de língua portuguesa, de matemática, dos anos iniciais, e nós também formamos gestores. O diretor da escola do município passa pela formação, pensando a formação a gestão de resultados com foco na alfabetização. Então, eles têm, cada regional de ensino, as 13, tem um ponto focal do formador de alfabetização, do formador de gestão e da rede estadual, que forma o formador dos anos iniciais do município. E que esse formador vem para a regional, passa por esse processo de formação. Ele passa por esse processo de formação, ele retorna para o município e aplica com os professores do município daquela série, primeiro, segundo aninho. Então, e nós monitoramos essa política, ela não é solta. Como que nós monitoramos? Por meio da avaliação. Nós temos a avaliação de fluência de entrada, que é o primeiro diagnóstico. Nós temos a avaliação do SAETO, que é uma plataforma estadual, a primeira aqui dentro do estado de Tocantins, com o olhar do nosso secretário Fábio Vaz. Eles passam por as primeiras duas avaliações inicialmente. Com esse dado, iniciamos o processo formativo. Na regional, esse formador, coordenador, articulador, ele vai olhar o indicador dos municípios e das escolas prioritárias. Porque nós temos casos bons, de sucesso, mas temos casos que precisam do apoio, do acompanhamento. Então, a gente faz um monitoramento. E, nesses casos específicos, é feito um trabalho diferenciado, com um olhar de melhoria de resultado e do avanço daquela política. E isso acontece nas 13 regionais em todo o estado, monitorado aqui pela Secretaria de Estado, pelo formador estadual. Como funcionava? Antes não tinha, Selma. Olha só. Eu estive secretária de Educação do município de Wanderlândia por 2 mandatos, fui para Piraquê, e, na época, eu também fui presidente da Undime Tocantins e região norte. Então, eu trago essa experiência mesmo desse lugar de fala. Não existia apoio. Eu formava do jeito que eu conseguia, e o município não tem condições financeiras de investir na formação do profissional. Realmente. Porque os municípios tocantinenses, como a maioria no Brasil, vivem unicamente do Fundeb, que é um recurso exclusivo para pagamento de folha e manutenção de escola. Então, não existia essa formação que hoje o Estado faz. É a primeira vez, ela é marco dentro do Estado de Tocantins. Muito bom. Não acontecia. Existia dentro da Secretaria de Estado de Educação um setorzinho chamado ASMET, 2 ou 3 profissionais que dava aquele apoio aos municípios e orientação em alguns documentos, mas não um processo formativo como esse macro. Selma, esse ano, só no primeiro e segundo ano, nós estivemos diretamente formando, atuando, monitorando. Foram mais de 2.000 professores do primeiro e segundo ano, e mais de 40.000 estudantes do primeiro e segundo ano. Então, assim, é o olhar mesmo sistêmico para todo o território e pensando essa formação. É responsabilidade do governo do Estado? Legalmente? Não. A LDB diz que é do município a responsabilidade desses anos. Mas o Estado, ele vem como o apoio, aquele que vem apoiar, vem induzir, porque o Estado tem condições melhores, técnicas e financeiras para apoiar esses municípios e fazer de uma forma que todos cresçam, porque o Estado também quer resultado. Quais os eixos estruturantes da política estadual de alfabetização? Compõe 5 eixos. O eixo gestão e governança, que é um eixo importantíssimo que trata das lideranças. Quem está à frente do Estado, que é o nosso governador, o nosso secretário, os prefeitos nos municípios, secretários municipais de educação. Então, a política ela é deliberada, pensada nesse eixo. É lá que ocorrem as decisões de como atuar, de como adentrar nesses lugares de forma respeitosa, harmoniosa, entendendo e respeitando a autonomia do município. Nós temos o eixo de formação de professores. Esse eixo de formação entra todos, os professores do primeiro e do segundo ano, terceiro ao quinto. E esse eixo de formação, ele é um eixo importantíssimo, porque ele vai trabalhar a formação dos profissionais da educação que estão diretamente ligados a esses estudantes. E também formar diretores, coordenadores pedagógicos, que é o nosso público-alvo dentro da política.
Muito bom. O terceiro eixo é o eixo da avaliação e do monitoramento. Não tem como você fazer formação, fazer gestão, se você não tem indicador, Não se tem, você não sabe aonde que essa criança está lendo, qual é a fluência dela, se verdade. ela está lendo palavras complexas, se ela já está lendo palavras simples. Então, você tem que ter essa avaliação e esse monitoramento. O Exatamente. quarto eixo é o eixo do material didático pedagógico, que é esse material que ele vem de encontro para atender a essa especificidade. Nós não estamos substituindo o PNLD, nós estamos incrementando, apoiando e estruturando, Complementando, né? complementando. E esse material, eu quero destacar que o Estado do Tocantins tem a parceria com a Nova Escola. E o nosso material está sendo construído em parceria com eles, com os professores alfabetizadores do Tocantins, lá da região de Araguatins, do Bico do Papagaio ao de Arraias, com textos que trazem a nossa realidade, a nossa característica, com o nosso capim dourado, com aquilo que é nossa cultura. O eixo, valorização e reconhecimento das boas práticas. Realmente. Reconhecer as boas práticas, reconhecer aqueles que alcançaram o indicador, reconhecer aquele professor que trouxe fez um trabalho diferenciado. E aí, como o nosso secretário, o professor Fábio Vaz, tem esse olhar, o que ele faz? Ele reconhece por meio de... Esse ano ele reconheceu o 5º ano, dando para toda a escola municipal que teve o melhor indicador, foram 3 por regional, R$ 250 mil para investir na infraestrutura. Então, olha, tu teve um bom indicador, pois tu ainda vai ganhar R$ 250 mil por escola. Teve o Escola que Transforma, que é tudo por meio do PROF, Programa de Fortalecimento da Educação. Esse da Escola que Transforma, os melhores projetos de leitura, os melhores projetos que foram realizados, recebeu um valor em dinheiro o professor, o diretor, o estudante da sala de aula que participou do projeto. Reconhecimento e valorização das boas práticas. Qual é o público-alvo desse projeto? O principal público, o nosso centro, é o estudante, dentro da sala de aula. É aquela criança que está lá na escola municipal, seja na zona urbana, seja lá na escola do campo, na zona rural. Ele é o centro de todo o projeto, é o olhar. Mas como instrumento, como mediador, nós temos os professores. Os professores que estão atendendo as crianças do 1º e do 2º ano, que atendem do 3º ao 5º ano, e nós iremos ter uma frente também na educação infantil com as crianças de 4 e de 5 anos. Nós teremos uma frente de formação com esse olhar para a primeira infância, para a educação infantil. Pensando o brincar, o lúdico, interagir, capacitando esse professor que está lá na creche, capacitando o coordenador pedagógico e também o diretor. Os entes colaboradores dessa política de alfabetização. Nesse momento, nós temos os 3 entes, a União, o Estado e o município, que ele adere a essa política e ele também tem responsabilidades. Ele tem responsabilidade de executar. Ele vai aderir por escrito. Eu quero aderir à política de alfabetização do Estado do Tocantins. O prefeito adere, assina, manda para nós o documento, e ele ali está sabendo que ele tem que cumprir responsabilidade, que é executar a formação do professor dele lá dentro do município, que recebe na regional, é utilizar o material que está sendo entregue. Nós estamos pagando a bolsa para o município executar essa ação, e ele tem que entender que ele tem responsabilidade nesse processo de garantir a carga horária da formação, de garantir que esse estudante tenha um profissional ali na sala de aula, garantir todos os espaços, a infraestrutura. Então, nós temos, por isso que é realmente o regime de colaboração. Um induz, o outro inverte, forma e o outro executa as ações com um olhar sempre entendendo que ele tem total autonomia, mas que isso vai dar a ele as garantias e a efetividade das ações de alfabetização. O programa PROF, você fala um pouquinho para a gente? Está dentro desse contexto? Está fora? Ele é muito importante. É o Programa de Fortalecimento da Educação, né? É o guarda-chuva de todas as políticas que estão sendo executadas. Mais uma vez, um olhar da grande liderança da educação, o professor Fábio Vaz. E trouxe esse programa, pensou esse programa, foi construído ali dentro da SEDUC pelos profissionais, então ele tem a cara da educação do Estado. Então ele tem vários eixos dentro desse programa. E dentro do PROF tem o eixo nos municípios, que aí trata desse nosso momento de implementação de política, do decreto de regime de colaboração que estabelece a nossa relação entre entes por meio de um decreto. Então, o programa de fortalecimento da educação pensa a valorização, pensa a formação da liderança
das lideranças regionais, estaduais, municipais, porque os secretários e os prefeitos passam pela formação, Selma. Nós Verdade. iniciaremos o ano que vem com a formação dos novos secretários de educação, que vão assumir as pastas em janeiro, e os prefeitos que foram reeleitos e eleitos. Nós iremos apresentar o programa, iremos falar do que trata ele, dos indicadores que nós saímos em 2023 e o que nós alcançamos em 2024, mostrar para ele a importância desse trabalho conjunto, porque ele está assumindo agora uma pasta. Realmente. Então, nós iremos apresentar tudo isso a eles. Então, tudo pensado pelo Prof. O Prof. pensa essas formações de liderança, essa relação com os municípios, a valorização, as boas práticas, o que vem acontecendo aí na rede estadual, a valorização dos professores, o IDEB+, a escola que transforma, tudo um olhar trazido pelo nosso gestor, pelo nosso governo, pensando a educação de uma forma totalmente do que já foi pensado até hoje.